Olá, estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, o Lucas. Tudo bem, Lucas? Muito bem. Então, nesta aula falaremos então sobre as principais relações internacionais e também a questão dos principais órgãos, organismos, as principais organizações multilaterais, bilaterais e multilaterais que nós iremos apresentar. Vamos acompanhar então, vamos lá. Então, olha só, objetivos desta aula serão reconhecer os tipos de acordos existentes entre os países, quais são esses tipos de acordos, e identificar e compreender a ação de algumas organizações multilaterais no cenário mundial. Então, nós iremos ver aqui quais serão as principais organizações que mediam também essas relações multilaterais, ok? Vamos lá. Então, para refletir, vocês conseguem identificar quais são os acordos comerciais existentes entre países? Por exemplo, o Brasil tem muitos acordos com outros países, acordos comerciais com a Rússia, com a vizinha Argentina e assim por diante. Vocês conhecem alguma organização multilateral, então, que envolve 3 ou mais países? Será que as organizações multilaterais têm influência no nosso dia a dia? Será que a nossa convivência, nossa vivência no dia a dia sofre influência, então, dessas relações multilaterais? Nós veremos que sim, tá bom? Vamos lá? Então, as relações entre os países, na questão aqui de como que ela se dá, Olha só, as relações entre os países são regulamentadas por tratados. Então, eles fazem um acordo formal, e que podem ser bilaterais ou multilaterais. Bilateral vem de 2, Então, por exemplo, o Brasil com a Argentina é uma relação bilateral. Uma relação multilateral, nós veremos que é entre 3 países ou mais. Como, por exemplo, temos acordos aí na América do Sul, No caso aqui, com a principal organização que temos, o principal bloco econômico, que é o Mercosul. Então, é entre mais países. Então, um acordo foi firmado entre esses países, tá bom? Então, quais são essas diferenças? Vamos ver mais detalhes. Então, vamos lá. Relações bilaterais, conforme foi dito anteriormente, são relações que ocorrem entre 2 estados, 2 países aí, ok? E se baseiam em variados interesses, como, por exemplo, interesse comercial, interesses nas questões de imigração, como, por exemplo, entre países europeus, em que, quando entra, por exemplo, muitos imigrantes vindos da Ásia, norte da África, há acordos para distribuição desses imigrantes para não ficar só em um país, principalmente os países próximos ali à costa, como a Itália e a Grécia, por exemplo, tá bom? E elas permitem, então, alianças locais e também alianças regionais, conforme já foi falado aí do Mercosul, por exemplo. Então, temos aqui, por exemplo, a parceria bilateral aqui entre o Brasil e a China, por exemplo, sendo representado aqui, um acordo comercial. E dentro das relações bilaterais, olha só, em panorama global, é importante saber que, apesar de resultar na negociação entre 2 estados, muitas vezes os acordos bilaterais favorecem aqueles países que são os mais desenvolvidos, como, por exemplo, Estados Unidos da América, então, por exemplo, a França, ou então o Japão, num acordo bilateral, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento devem tomar cuidado para não serem mais influenciados e perder vantagens numa relação aí com os países desenvolvidos. Mas, via de regra, esses acordos aí são desfavoráveis para os subdesenvolvidos e mais favoráveis para os desenvolvidos, tá bom? Vamos adiante. Então, os acordos multilaterais, conforme também já foi dito, é um acordo aí, pelo menos entre 3 países, pode ser com muito mais países, como, por exemplo, temos o BRICS, um acordo comercial entre Brasil, Índia, Rússia, China e também a África do Sul, por exemplo, esse acordo firmado entre esses países para relações comerciais. Então, é um acordo multilateral, tá bom? Então, essas relações envolvem 3 ou mais estados. Geralmente, os acordos multilaterais se caracterizam pela obrigatoriedade de entrada, de adesão às regras por todos os participantes. E nós iremos ver aqui alguns detalhes. Então, olha só,
Entre as regras que podemos destacar, vamos ver as seguintes aqui, ó. Adotar normas comuns de comportamento entre os países membros, em relação às questões, por exemplo, políticas, né? Ou então, questões sociais, entre outras. Como, por exemplo, a Venezuela, ela foi praticamente expulsa do nosso bloco econômico aqui na América do Sul, né? Do Mercosul, porque ela violou algumas regras, tanto políticas, né, como pela Venezuela ter mais um viés socialista atualmente, então violou essas regras aí, e também, né, há discussões sobre o atual governo, se o atual governo ganhou de forma legítima ou não, né? Então, por ter esse impasse, a Venezuela foi, pelo menos temporariamente, excluída do Mercosul. Então, tem que respeitar, né, as regras impostas anteriormente, ok? Então, olha só, também prever, planejar e concretizar ações em caso de urgência, como, por exemplo, crises, né, como catástrofes naturais, como, por exemplo, também a questão de conflitos internos entre os países, em que um vai auxiliar o outro, né? Então, são acordos firmados anteriormente, tá bom? Outra coisa aqui é realizar pesquisas conjuntas em áreas específicas. Por exemplo, o Brasil tem acordos, né, com outros países, como, por exemplo, tem acordos com Israel na área de pesquisas científicas, como vacinas, como questão de armamentos também. Então, são acordos aí que existem entre países, ok? Assim como também prestar serviços de ajuda econômica, cultural, médica, entre outros. Então, eles fazem assembleias também, né? Esses países fazem reuniões para decidir os rumos em que aquele grupo de países que assinaram o acordo vão seguir, ok? Vamos adiante. Então, como é que surgiram, por exemplo, as principais organizações multilaterais? Então, olha só, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, então, do conflito estabeleceram valores considerados fundamentais para garantir a ordem internacional, como, por exemplo, foi firmada a ONU, né? E também para garantir a paz, né, mundial, a proteção ao meio ambiente e ao respeito aos direitos humanos. Para concretizar esses valores, então, foram criadas organizações multilaterais. Nós iremos citar alguns órgãos ou secretarias, né, da ONU, por exemplo. Vamos ver aqui, então. Antes disso, vamos fazer a nossa primeira atividade. Vamos lá. Quais são os principais interesses em que as relações bilaterais se baseiam? Quais são aqueles objetivos lá, né? De acordo com o estudado aqui, então, nesta aula. Então, cite aí pelo menos, né, um exemplo. Faça, então, no seu caderno e retornaremos a seguir.
E aí, meus bons alunos, conseguiram colocar aí no seu caderno quais são os principais objetivos, né, dessas organizações, na verdade, dessas relações e acordos entre os países, acordos multilaterais? Vamos aqui acompanhar então a nossa resposta sugestiva. Olha só, essas relações bilaterais, né, se baseiam em variados interesses, como por exemplo, comércio, imigração, segurança também, né, a segurança entre os países membros, entre outros. Elas permitem também alianças locais e alianças regionais. Um exemplo, então, no caso é o Brasil e China, né, que tem um acordo aí comercial, um acordo bilateral, que foca então nos interesses comerciais, como por exemplo, o Brasil exporta muita soja para a China, exporta também outros produtos agropecuários, e ferro também, né, que é um produto primário, né? Assim como também a China exporta para o Brasil produtos já industrializados, né? Praticamente todo mundo tem em casa, né, pelo menos um produto que foi fabricado na China, já que é o país que tem a maior manufatura atualmente aí do planeta. Então nós temos uma balança comercial aí com a China, atualmente está uma balança favorável, né? Então o Brasil procura manter essa balança aí mais ou menos igual, né, ou pelo menos um pouquinho maior com a China. Então nesses acordos são firmados aí redução de taxas de juros, enfim, acordos aí de importações e exportações, tá bom? É um exemplo. A seguir, então, vamos começar então com os principais acordos, né, que foi firmado aí após a Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, temos aqui, no caso, o Banco Mundial, né, em 1944, com a Conferência Internacional, ocorrida então na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, estabeleceu então os pilares dos atuais sistemas monetários, né, ou sistema monetário e financeiro internacionais. E aí então surgiu o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, né, que é o banco chamado BIRD, ok? O BIRD é uma parte do Banco Mundial, que mais tarde passou então a integrar o Banco Mundial, né, completando aqui, e o Fundo Monetário Internacional, que no caso é o FMI, que ajuda países quando está em crise econômica, a se reconstruir. Então, ambos controlados então por países ricos, essa que é a diferença. Então, olha só que interessante, países que entram em crise financeira, como a Grécia entrou recentemente, emprestam dinheiro aí a juros, né, do FMI, então é um acordo que foi firmado anteriormente. Quando esse dinheiro é emprestado, claro que é a juros, e tem que se submeter a algumas regras, né, que o FMI estabelece. Geralmente desvantagens para os países em crise e vantagem para os países que controlam o FMI, por exemplo, né, como os Estados Unidos, França, Reino Unido, tá bom? Então tem essa situação também. Vamos adiante? Então o Banco Mundial, né? Olha só, o Banco Mundial é uma instituição financeira a âmbito internacional e disponibiliza empréstimos a países em desenvolvimento. É o maior e mais renomado banco do mundo. Então é o banco que tem maior abrangência, maiores recursos, tá bom? Sua sede então está lá em Washington, Estados Unidos. Isso aqui é o logotipo do Banco Mundial, ok? E é um grande financiador, né, no mundo todo, tá bom? Muito bem, vamos adiante aqui, então, para a gente saber mais quanto aí ao Banco Mundial. Olha só, ele envolve 187 países atualmente, então, que firmaram esse acordo, tá bom? E o Brasil entrou também nesse grupo em 1993. Então, por ser uma grande agência financeira, né, internacional, o Banco Mundial é composto por 5 instituições que o auxiliam. Quais são elas? O BIRD, que nós já falamos anteriormente, a Associação Internacional de Desenvolvimento, a Corporação Financeira Internacional, a Agência Multilateral de Garantia de Investimento e o Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos. Então são partes do Banco Mundial, né? São como se fossem assim, tentáculos, né? Fazendo uma analogia com o polvo, né, que tem vários tentáculos. Então, o Banco Mundial tem esses órgãos, nessa ramificação aí, para poder, então, fazer então, a administração dos empréstimos feitos e também o controle financeiro dos países membros, tá bom?
Vamos adiante? Então, alguns objetivos do Banco Mundial. Vamos lá? Estimular o crescimento dos países membros, ok? Então, estimular o crescimento deles por meio do financiamento e tudo mais. Como, por exemplo, na questão agrícola e na questão industrial. Erradicar, né, a pobreza extrema no mundo, né? Combate à fome, combate à miséria, por meio aí de financiamentos, principalmente em países como os países africanos, tá bom? E latino-americanos. Também questões ambientais, questões educacionais e sociais são os investimentos do Banco Mundial. Bom, e o FMI? Vamos ver aqui então que o Fundo Monetário Internacional é uma parte atualmente aí do Banco Mundial que serve para quê? Para financiar países quando eles estão em crise, como por exemplo a Argentina, né? Já emprestou dinheiro do FMI algumas vezes e inclusive não pagou, né? Porque está em crise econômica. Ela deu o chamado calote fiscal aí. O Brasil também já emprestou dinheiro do FMI e vem pagando juros, né? São juros aí praticamente impossíveis de pagar toda a conta, mas os juros o Brasil vem pagando. E, inclusive isso aí é uma coisa interessante, porque pagando os juros da dívida, que é um juro relativamente alto, o Brasil deixa de investir, por exemplo, mais em saúde, mais em educação, investir mais nas áreas internas do país. Então, já que a gente deve, né, temos que pagar, mas a questão dos juros nós devemos também repensar, né, e tentar negociar esses juros aí, tá bom? Bom, e também ele fornece empréstimos para países com dificuldades financeiras e impondo-lhes então, condições para repassar esse dinheiro. Aí que mora muitas vezes o perigo, não é? Porque quando empresta dinheiro, não é só a questão dos juros, também tem a questão da influência política. Como, por exemplo, quando o FMI empresta dinheiro para países em desenvolvimento, em assembleias da ONU, esses países meio que ficam obrigados a votar interesses dos países desenvolvidos. Como, por exemplo, um país africano votando interesses aí dos Estados Unidos, por exemplo. E atualmente tem até a China, que investe dinheiro e empresta dinheiro para países africanos, que também está fazendo a mesma coisa que os países desenvolvidos. Influência política para que na ONU, por exemplo, vote interesses aí, junto com a China, interesses chineses. Então, são relações aí geopolíticas, tá bom? Vamos adiante. E aqui está o logotipo, então, do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Vamos adiante. Então, quais são as condições impostas pelo FMI? Vamos lá. Ajuste orçamentário. Então, os países têm que se ajustar orçamentariamente, têm que reformular, então, o seu orçamento. Cortes nos gastos públicos. Então, tem países que gastam com muitas coisas que não são realmente primárias, necessárias, e tem que cortar esses gastos. Monitoramento da taxa cambial, também tem que fazer isso. Barrar o consumo excessivo com a diminuição salarial, entre outros aí. Então, os países têm que se ajustar, como a Grécia fez, né, recentemente aí. Essas medidas colocadas como condição do FMI para a ajuda financeira são conhecidas, então, como políticas de austeridade. As políticas de austeridade aí que existem com essa relação com o FMI. E aqui está a sede lá em Washington, ok? Para a gente, então, identificar. Vamos para a nossa segunda atividade, então, baseado no que nós falamos aqui anteriormente. Agora que estudamos, então, sobre as organizações, ou as principais organizações multilaterais, procure escrever a sua opinião aí sobre o modo como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, usa os empréstimos financeiros, né, a países subdesenvolvidos. É para você fazer uma análise crítica dessa situação. Ou seja, sob quais condições o FMI faz esses empréstimos. Então, faça um textinho aí, explicando do seu jeito como que existe, né, esses financiamentos e o que é cobrado em troca, tá bom? Faça então a sua consideração e voltaremos a seguir com a correção.
E aí, meus bons alunos, conseguiram colocar então a sua resposta, a sua opinião quanto a como que o FMI financia os países em crise e como que ele administra então quando esses países têm que devolver esse dinheiro, quais são as imposições que o FMI faz? Vamos aqui fazer uma retomada, tá bom? Vamos lá. Então, olha só. O FMI, então, fornece empréstimo a países em desenvolvimento que estão em crise, ok? Impondo-lhes condições, como, por exemplo, né, para repassar esse dinheiro aí, os países desenvolvidos, então, financiadores, né, do FMI, influenciam politicamente os países devedores, além daquelas outras imposições, como, por exemplo, um rearranjo fiscal do país, o país tem que reduzir, então, os gastos públicos, assim por diante. São vários os detalhes aí quanto a como que o país então tem que gerir aí as suas finanças para sair da crise e pagar, né, o dinheiro também, tá bom? Muito bem. Então tá aí, ó, a nossa retomada. Nós vimos então as principais organizações e acordos multilaterais e bilaterais e quais são as consequências desses acordos também firmados, né, positivos e negativos também. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí desta aula. Até o nosso próximo encontro.